Quando eu era criança, na minha primeira classe de escola bíblica dominical, eu aprendi com a tia Dilma uma musiquinha que dizia assim: o telefone do céu é o joelho no chão, o telefone do céu é a oração. Você disca uma vez, duas ou três, e se não aprender, e se não atender, você disca outra vez, né? Eu era criança, era muito tempo isso aí. Eu acho que eu estava começando a frequentar a igreja, eu devia ter entre 6 e 8 anos de idade, era bem uma tenra idade, e já havia esse conceito de que a oração é o meio principal de comunicação com Deus. Naquela época, o telefone era o que se tinha de melhor exemplo de uma comunicação eficiente e direta entre duas pessoas. Era pegar o telefone e discar. Ainda tinha as questões de preço, de custo, de distância e várias outras questões a serem vencidas. Mas era o que se tinha de comunicação imediata entre duas pessoas. Hoje esse conceito já caiu um pouquinho. Hoje a gente tem o WhatsApp, né, ou outras ferramentas, Telegram, WhatsApp, às vezes até mídias sociais. As pessoas preferem se comunicar muitas vezes pelas mídias sociais, mandar um post às vezes, ou uma mensagem pelo Messenger do Face, enfim, existem outros meios hoje de comunicação, porque é uma transformação da nossa sociedade. Mas no que tange a questão espiritual, o meio de comunicação direto e imediato com Deus é a oração. A oração no nosso português, na nossa gramática, oração é uma sentença com um verbo. Eu gosto de trazer o significado das palavras para a língua que nós usamos, porque ela nos dá uma orientação ali do que a gente está falando, né? O que a gente fala é carregado de significado. E muitas vezes a gente não sabe muito bem esses significados. Oração, quando a gente escreve lá, vai escrever uma redação, uma frase, tópico frasal, aquela coisa toda. Oração é uma sentença com um verbo. Um verbo indica uma ação. E o que é a oração? A oração é o ato de se comunicar com Deus. No que a gente está falando aqui, no que tange ao sentido religioso aqui, ao nosso escopo aqui, a gente está falando de oração como ato de se comunicar com Deus. E é importante que a gente entenda e saiba que a gente tem essa ferramenta de falar. O ser humano precisa comunicar, o ser humano precisa expressar o que sente, precisa desabafar, precisa conversar com alguém, precisa se aconselhar, precisa falar. Faz parte do ser humano. E a gente pode fazer isso com Deus. A gente pode falar com Deus a hora que a gente quiser, porque Ele está disponível, disposto para nos ouvir o tempo todo. Oração pode servir de um desabafo, oração pode servir de um pedido, é um jeito que eu tenho de levar o que está me afligindo a Deus. Enfim, é o jeito que eu tenho de falar com Deus. Orar é comunicar-se com Deus. Esse é o ponto em que a gente não pode esquecer. Dentro do reinado de Salomão lá, Israel passava por um período de expansão territorial e viveu um momento de bastante prosperidade, bem-estar social, e Salomão foi e fez a construção do templo e orou a Deus e consagrou aquilo a Deus. Salomão fez isso de todo o seu coração, né? Ele foi consagrado ao Senhor, o templo foi consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração, ao ponto de Deus se apresentar a Salomão e dizer assim, 2 Crônicas 7, de 12 a 14. Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar uma praga
para o meio do povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se desviar dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o meu povo orar, se o meu povo falar, se o meu povo falar comigo, eu vou ouvir. Então, oração é isso. É o jeito que a gente tem de falar com Deus. Mesmo nesse momento de expansão, de prosperidade socioeconômica, Israel viveu vários tempos difíceis ali, tragédias, catástrofes, guerras, doenças, pecados, né? Então, com toda essa situação, Israel passou por alguns problemas, sim, algumas situações desagradáveis. Hoje nós estamos vivendo uma situação extremamente desagradável, não dá para viver, não dá para dizer que o que a gente está vivendo com essa pandemia, de certa forma, tem gente que está falando de férias, né? Férias, isso não é férias. A gente está preso, a gente está impedido de ir e vir, tirar férias e ficar em casa, não faz sentido. Né? Não é o que a gente quer, não é o que a gente gosta, não vai nos descansar e nós ficamos agoniados com isso. Então, estamos passando sim por um momento muito complicado, por um momento em que é necessário ter fé, é um momento que é necessário buscar a presença de Deus para que a gente consiga superar, passar dessa fase e nos sentir bem novamente com a nossa vida. Essa é a lição número 3 da Revista Palavra e Vida, edição 66. A Revista Palavra e Vida ela é editada pela Convenção Batista Fluminense e é distribuída pelo site batistafluminense.org.br, o site da Convenção Batista Fluminense. Essa edição tem por tema Esperança em Tempo de Quarentena e a lição número 3, escrita pelo pastor Gelson Gonçalves Sardinha, fala sobre oração como refúgio. Então, a oração é isso, a oração é o nosso refúgio. O primeiro tópico da lição fala, oração é refúgio por meio da fé. E aí vamos lá. Sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, veja, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Como é que a gente vai se aproximar de alguém que a gente não acredita que existe? Né? Não faz muito sentido isso. Bom, mas tá dito aqui exatamente isso. Eu preciso crer que Deus existe. Né? E para me aproximar dele, eu me aproximo pela oração. Então, a fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é isso, é acreditar nas coisas que se esperam, acreditar na misericórdia de Deus, acreditar no poder de Deus, acreditar na existência de Deus. É o firme fundamento. Então, é acreditar. A gente precisa entender que fé não é uma coisa intelectual, não é uma coisa racional. Né? Não dá para tentar explicar as coisas de Deus, as coisas como Deus faz, através da razão. Razão é um negócio racional, como a palavra fala, é um negócio palpável, concreto, é uma lógica. E Deus não precisa seguir uma lógica. As coisas que Deus faz, muitas vezes, eu acredito até que tem uma lógica, mas muitas vezes ela não fica clara para a gente. Né? A gente não entende aonde Deus quer chegar com aquilo tudo.
por que ele fez isso, por onde ele está indo e qual é a ideia. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar em Deus, mesmo sem saber exatamente o que ele está fazendo, de onde ele pretende chegar. Quando a gente sai para um passeio turístico, muitas vezes a gente contrata um guia. Né? O que é o guia? O guia é aquele que vai nos levar de um lugar para outro. A gente tem que confiar no guia. Né? Mas tudo bem, eu estou pagando para me entreter, né? Então eu vou confiar que ele vai fazer isso aí. Mas tem outros lugares do Brasil, por exemplo, lá pela Floresta Amazônica, por exemplo, tem o pessoal que conhece certas regiões ali, e muitas vezes para se deslocar de uma região para outra é necessário ter um guia. Na África também tem essas histórias, às vezes a gente vê uns filmes com essas situações. Contratar um guia e o guia vai fazer vai levar a gente de um ponto a outro. A gente tem que confiar nesse guia. Eu tenho que estar com a minha confiança no que ele vai fazer, mesmo sem saber o que ele está fazendo. Isso é uma fé, né? É uma forma de fé, é uma forma de confiança. As coisas de Deus não são necessariamente explicadas pela nossa razão. As ações de Deus têm o seu objetivo, ele tem o seu alvo a atingir, mas elas não necessariamente são explicadas da forma como a gente entende. Fé é uma coisa que brota no coração, ela não brota na razão. Fé é algo mais de sentimento. Então eu preciso acreditar. Para conseguir ter a oração como refúgio por meio da fé, eu preciso acreditar que eu estou buscando algo em quem pode me dar. Não se pede uma coisa a quem não pode fornecer. Eu não vou chegar para um mecânico e pedir que ele me ensine eletrônica. Eu não vou chegar para uma pessoa especialista em língua portuguesa e pedir uma aula de matemática. Não é isso? A gente vai no professor de matemática para aprender matemática, no mecânico para aprender mecânica, no professor de português para aprender língua portuguesa. Cada um no seu quadrado, cada um na sua especialidade. Eu peço aquilo que eu posso pedir à pessoa que eu sei que tem. Então, é necessário, para que a oração seja um refúgio, que eu tenha fé em quem eu estou buscando. Eu tenho que ter fé em Deus. Se eu não tiver fé em Deus, que refúgio vai ser? É aquela história, começou o tiroteio, eu vou pegar um saco plástico e vou me esconder. Tudo bem, ninguém vai me ver se ele for opaco, mas esse saco plástico não vai me proteger contra as balas. Né? Ele vai facilmente ser furado. Então, posso até achar que eu estou protegido, mas é uma proteção totalmente furada. Não é isso? É a brincadeira que a gente faz com o bebê, né? Esconde o rosto. Cadê o fulano? Aí descobre, né? Achou. A gente sabia que estava ali. Não é isso? Então, a fé, ela precisa ser dessa forma. Fé, ela precisa existir para que a oração possa servir de refúgio. Deus fala conosco através da Bíblia e nós podemos falar com Ele através da oração. Tanto é que o texto básico nosso, 2 Coríntios 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença. Então, meu povo, eu ouvirei, quer dizer, se você orar, eu ouvirei. Né? Então, é uma forma de comunicação. Nós podemos falar com Deus, nós podemos ir a Ele em oração e expressar todos os nossos desejos, necessidades e vontades. Romanos 1,17b diz que o justo viverá por fé. Então, o justo viverá pela confiança em Deus. Existe aí uma relação de dependência, né? Quando eu comentei do exemplo do guia, eu contrato um guia
para ir de A até B, porque eu não conheço o caminho, eu preciso ali dele e eu dependo dele para chegar no local B. O justo, ele vive pela fé, ele é justificado pela fé. Nós somos justificados quando declaramos que Deus é propício a nós. Lembra lá do publicano e do fariseu no templo orando? Né? O fariseu, Senhor, não me faças como este publicano que fez isso, se achando justificado. Enquanto isso, o fariseu batia no peito e falava, Senhor, se propício a mim, né? Ser propício a mim, me ajude, né? Estenda a sua mão para me ajudar, eu confio em ti para me ajudar, né? Seja propício a mim. O justo, Jesus disse que o publicano saiu dali justificado, né? Ele, por entender que ele tinha a sua natureza pecaminosa, que ele não tinha como se sustentar espiritualmente, né? Ele ali já estava justificado. O fariseu não, o fariseu se sentia todo ali, eu conheço, eu sei todos os detalhes da palavra de Deus e, portanto, eu sei isso, portanto, eu sei aquilo. Ele já recebeu seu galardão, foi o que Jesus falou, né? Mas o publicano não. O publicano reconheceu que havia uma dependência de Deus, que sem Deus ele não poderia atingir um ponto bom, um ponto ideal de justificação, né? A oração a oração de uma pessoa tornada justa pela fé, motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. Vontade de Deus é uma coisa que a gente precisa buscar estar sempre no centro da vontade de Deus. Sabe, a gente às vezes reclama de algumas tormentas na nossa vida, mas muitas vezes a gente está buscando coisas que não são de Deus, que não estão na vontade de Deus. Deus quer que a gente vá para um lado, faça uma determinada coisa, cumpra um determinado plano, mas a gente está indo para o outro. Lembra de Jonas? Né? Vai para Nínive e ele foi para Tarsis. Né? Então, muitas vezes ele está assim, fazendo o que a gente acha que deveria estar fazendo. E não estamos fazendo a vontade de Deus. Dependência, justificação, vontade. Vontade de Deus. É onde a gente tem que estar. Tem que estar? Você pode estar onde você quiser estar. Você não precisa estar no centro da vontade de Deus. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar no lugar mais calmo que existe. Me vem à memória aqui a ilustração do furacão. Quando o furacão está passando e vem aquela primeira onda de destruição, vem uma calmaria. Porque no olho do furacão as coisas são calmas, né? Mas em volta está uma tormenta que só. Então se prepara que se ele está passando, vai vir uma segunda leva. Estar no centro da vontade de Deus é como se a gente estivesse no olho do furacão. Está tudo em volta acontecendo e nós estamos no centro da vontade de Deus. Como é bom estar no centro da vontade de Deus. Não tem porquê não estar no centro da vontade de Deus se a gente busca na oração um refúgio. Oração é refúgio para nós. O que é refúgio? Refúgio é onde eu me abrigo, onde eu me protejo, onde eu estou amparado, onde estou coberto, onde tem um escudo, onde tem uma proteção. É um local onde eu posso ficar tranquilo. Então, na oração, eu encontro refúgio por meio da fé. Então, não adianta estar no lugar e achar que aquele lugar vai me proteger, ou se ele realmente não me protege. Não adianta estar no lugar por estar, né, sabendo que ele não me protege. Isso aí
porque aquilo ali não vai me dar segurança nenhuma, não é isso? Quem faria um barquinho de papel e entraria no meio da água? Ninguém é louco de fazer isso. O papel vai derreter e vai afundar e eu vou para o meio da água. Isso não faz sentido. Mas a gente precisa ter fé, confiança, tranquilidade e segurança que estamos na vontade de Deus. Isso tudo não dá para deixar de lado a questão de ficar escondido, de ter vergonha da nossa fé. Houve um tempo que as pessoas tinham vergonha de orar num restaurante para comer. Hoje eu já vejo que está muito mais comum, as pessoas vão e às vezes tem vários crentes oram e agradecem a Deus pelo alimento. Aliás, até católico tem feito isso, outras denominações têm feito isso também, né? Então a gente não pode ter receio, a gente não pode ter vergonha de ser crente, de confiar em Deus, de acreditar. Não podemos ter vergonha da nossa fé, porque Deus não teve vergonha de mandar seu filho morrer numa cruz por nós. Nós não podemos ter vergonha do Deus a quem servimos, da fé que professamos e da confiança que temos nele. Bom, o segundo tópico fala que a oração é refúgio por meio da adoração. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos. Um deles, que ele apareceu de forma muito específica, foi a Simão Pedro. Lembra disso? Dentre as aparições de Jesus, viu um grupo de pescadores pescando, e eram seus apóstolos. Aqueles que ele chamou para serem pescadores de homens, voltaram a pescar peixes. Olha só que coisa, né? Parece que tinham abandonado a fé, que não acreditavam em mais nada, que deixaram tudo para trás. E aí Jesus manda jogar, depois de uma noite inteira de pesca e nada pescaram, ele manda jogar a rede do outro lado. Tem a pesca maravilhosa, e quando os apóstolos chegam na praia, eles de fato reconhecem que era Jesus que está lá. E aí Jesus aproveita aquele momento para curar Pedro, para curar Simão Pedro. Né? Ele fala lá por 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro respondeu 3 vezes: amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus então apacenta os meus cordeirinhos. Qual era o problema de Pedro? Pedro, ele achava que a sua fé era muito grande. Ele achava que o seu comprometimento com Cristo era gigantesco, que ninguém podia ultrapassar, ninguém podia extrapolar esse seu comprometimento com Cristo. Ele se orgulhava disso. Né? Tanto é que ele falava: não, senhor, o senhor não pode morrer, eu morro por ti. Não é isso? Quando o soldado veio para prender Jesus, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus: não, Pedro, não é assim, segura as pontas. Né? E ele falou: Jesus, Senhor, eu vou contigo até onde tu fores. E Jesus falou para ele: olha, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então, Jesus mostrou ali para Pedro que não era bem assim, né? Que Pedro precisava exercitar a sua fé. A fé de Pedro precisava ser fortalecida. Ela ainda não estava tão amadurecida desse jeito. João 13:37 tem essa discussão, Pedro dizendo que ia morrer por Cristo, e Cristo não tem que morrer, né? E aí, no final, depois da ressurreição, Jesus vem e restaura o seu discípulo. Como é que ele restaura? Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Né? E ele: eu amo. E 3 vezes ele responde: eu amo. Né? Então apacenta os meus cordeirinhos. Jesus também amava os discípulos. Amava todos os seus discípulos, seus apóstolos, seus discípulos. E era um amor sincero. João retrata isso em João 13:1. Assim, um pouco antes
da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como é que Jesus amou os seus discípulos até o fim? Indo até o fim daquele plano e se entregando para morrer por nós numa cruz. Jesus se entregou. Deus demonstrou o seu amor entregando o seu único filho por nós. Foi o jeito que Deus teve de mostrar o seu amor. E que amor! E que grande amor! Como diz o hino, grande amor, excelso amor, né? Que Cristo nos mostrou. Adorar, né? O que é adorar? Adorar é muito além, muito acima de amar, né? Um amor extraordinário. A adoração é um amor sublime. Quem ama a Deus, quem adora a Deus, diz a Ele, eu te amo. Como Pedro disse a João, tu sabes que eu te amo. Não é isso? Como Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? Amo, amo, amo. E amar a Deus é gostar. Quando a gente ama alguém, a gente fala bem dessa pessoa, a gente demonstra esse amor de alguma forma, a gente externa isso, né? E a gente tem que compreender que Deus é responsável por tudo que nós somos. Então, nós precisamos reconhecer essa nossa insignificância. A gente precisa reconhecer que Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é tudo o que nós somos. É tudo o que... todo o nosso ser só é assim porque Deus é Deus. Em Isaías 6:3 diz lá que os anjos cobrem o rosto e clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa tríplice repetição aparece na Bíblia várias vezes. Santo, Santo, Santo quer dizer santíssimo. É uma forma de superlativo da linguagem lá, do hebraico lá, do antigo. Né? Então, a repetição 3 vezes quer dizer um superlativo. Santíssimo é muito mais do que santo, muito mais do que separado, é o Senhor dos Exércitos. Então, o que é adorar? Adorar é amar muito mais. E quem ama faz a vontade de quem ama, não é isso? Quando a gente está lá declarando o nosso amor pela nossa esposa, pela nossa namorada, a gente faz todas as vontades que a gente pode fazer. Os nossos filhos, a gente ama nossos filhos, a gente tenta fazer todas as suas vontades. Né? É um amor, adorar é um amor muito grande. E a gente precisa expressar esse amor. E essa expressão de amor é adoração. É algo do coração. Não é só dizer eu amo a Cristo. Tem que falar e fazer. Né? Tem toda uma ação para não comprovar, para corroborar, para falar junto, né? Para ser consoante com aquilo que eu estou falando. Quem ama, obedece. Tem uma frase assim, né? Quem ama, obedece. Quem ama, faz o que é necessário, o que agrada aquele que se ama. Não é isso? Então, adoração. Oração é refúgio por meio da adoração. Porque quando eu estou orando, eu posso e devo adorar a Deus. Eu encontro refúgio na oração por meio da fé, porque a fé me traz a confiança. E a adoração me traz aquele sentimento de amor gigantesco. Agora, além de ter fé e adorar, a oração é refúgio por meio da confissão. Eu preciso confessar. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, não a injustiça dos outros, nos purificar da injustiça que nós cometemos. Deus é fiel e justo, Deus é
correto. E a sua promessa, suas promessas também são fiéis, elas não falham. A justiça de Deus excede toda essa justiça que nós temos aqui no mundo. Muitas vezes a gente busca uma justiça, ou pelo menos nos achamos injustiçados e queremos que a decisão daquilo seja a nosso favor. A justiça que procuramos sempre é a nosso favor, não é isso? A gente sempre está injustiçado quando o que a gente acha que deveria acontecer não aconteceu. Às vezes a gente acha que deveria acontecer, mas está errado. E a justiça de Deus, ela é infalível, ela é justa, ela é imparcial. Deus é fiel, a sua palavra é fiel. E o que vai acontecer, o que tem que acontecer pela sua fidelidade acontece. Quando eu falo fiel, né, a gente tem o fiel da balança, não sei se já ouviram essa expressão, né? Quando a gente quer ver se a balança está com o peso correto, então eu tenho 1 quilo, um padrão de 1 quilo, um peso padrão 1 quilo, é o fiel, eu boto ali e tem que dar 1, se eu botar aquele peso de 1 quilo e der 1,2, a balança está errada. Então aquele é o fiel, o meu padrão, né? E é isso que é o sentimento de justiça, é o estar dentro do padrão correto, né? Os pecados que cometemos fazem com que a gente se torne injusto. Então, às vezes a gente comete pecados voluntários, são os pecados por comissão. Então é o falar mal do outro, é o mentir, é o furtar, é o fazer o que eu não devia, baixar um filme pirata, instalar um software pirata, errado. Errado. Mas errado. É pecado? É pecado. E é pecado por comissão, porque eu sabia que não devia fazer e fiz. Agora também tem os pecados por omissão, né? Quando a gente deixa de fazer alguma coisa que deveria fazer, uma coisa boa que a gente deveria fazer, a gente deveria e não faz. Então, ajudar o próximo, enfim, muitas vezes tem que corrigir alguém com amor, com tranquilidade, mas a gente precisa ali corrigir. Então, às vezes, deixar de fazer o bem é pecar por omissão, né? Se omitir, a gente erra quando se omite. Quando a gente tem que fazer uma coisa e não faz. Na administração pública tem um crime chamado crime de prevaricação, né? Quando você deixa de fazer o que você tinha que fazer pelo seu cargo. Né? Então, o policial tinha que prender alguém e resolveu não prender. Então, ele prevaricou. Né? Então, ele resolveu. Quem disse que ele poderia resolver não prender? Se a obrigação era prender, ele tinha que prender. É amigo, é parente, tinha que prender, tinha que prender. Né? E se não prender, ele está prevaricando. Então, pecado por omissão é deixar de fazer o que tem que ser feito, também é pecado. Isso tudo acontece porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós, como seres humanos, temos uma natureza pecaminosa. A gente tende ao erro muito. O tempo todo a gente tende a errar. Isso é péssimo. Isso não é bom. Mas a gente precisa saber disso. E a gente precisa confessar os nossos pecados. Voltando ali 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28,13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. A gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender que a gente tem que confessar os nossos pecados, a gente tem que verbalizar os nossos erros. Por quê? Porque os nossos erros a gente precisa nos convencer que eles são errados, né? E que aquilo que eu estou fazendo foi errado. Então eu preciso confessar, eu preciso falar, eu preciso me convencer de que aquilo que eu estou fazendo está errado. E eu preciso me arrepender, sinceramente.
Se eu me arrepender sinceramente, confessar e me arrepender sinceramente, Deus perdoa. Deus perdoa. O perdão de Deus é dado por Deus àqueles que por meio da oração reconhecem a sua pecaminosidade. Eu sou pecador, eu sou aquele erradão. Eu tenho que me converter, eu tenho que corrigir isso. Senhor, me ajuda a corrigir esse aspecto. Me ajuda a não errar. Deus é fiel e justo. E Ele diz que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Veja que tem uma relação de confiança muito bonita aí. Porque a gente pode confiar em Deus, que a gente vai confessar o pecado e não vai ser condenado. Se eu cometo um crime, chego na polícia e confesso o meu crime, eu não vou ser absolvido porque eu confessei o crime. No máximo, a minha pena será aliviada, mas eu vou pagar por aquilo que eu confessei e declarei. Então, se eu confessar perante a justiça, eu vou pagar. Mas Deus perdoa. Ele é fiel e justo para perdoar. Então, não há por que eu não confessar os meus pecados. Porque eu sei que Deus vai perdoar. E se Deus vai perdoar, isso vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Então, eu vou lá e confesso os meus pecados. Porque Ele vai perdoar. Ele vai perdoar porque eu estou dizendo nessa confissão que a minha natureza é pecaminosa. Quando eu era guri e a gente fazia uma coisa errada, então meu pai era muito severo, a gente apanhava, era a correção da época e graças a Deus por toda a correção que eu recebi, mas a gente ficava com medo de chegar para o papai e falar, olha, eu quebrei aquilo ali, ixi, ia dar ruim, ia apanhar, ia ser corrigido por ele de uma forma que a gente não gostava. Então a gente tinha a tendência natural de esconder. Mas Deus não é assim. Deus a gente pode chegar, confessar e dizer, errei, pequei. Senhor, me ajuda a não errar mais. Isso aqui está errado. Quando a gente fala que uma coisa está errada, que a gente fez, uma coisa que a gente fez está errada, a gente está se convencendo de que aquilo está errado, que precisamos mudar. Então isso é extremamente importante. Confessar os pecados, confessar os nossos pecados é extremamente importante para que a gente consiga e aprenda a corrigir os nossos pecados. O pior dos pecados aqui, o pastor cita que é o pecado contra Deus, Salmo 51, 4, né? Mas a gente não precisa confessar os nossos pecados a outra pessoa, a gente confessa direto a Deus. Irmãos, quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou do alto embaixo. O que quer dizer isso? Antigamente, o povo tinha que levar suas ofertas ao tabernáculo, ao templo, e o sacerdote, ele sacrificava os animais, espargia, e ele sozinho entrava no Santo dos Santos para oferecer essas ofertas no altar. E o Santo dos Santos era uma região que só o sacerdote escalado, o sorteado, entrava uma vez por ano lá. E ele entrava com uma roupa pesada, cheia de guizos, para saber que ele estava vivo enquanto ele se mexia, com uma corda amarrada no tornozelo. Se ele não tivesse 0-0 com Deus, se ele estivesse em pecado, ele morria. E aí as pessoas tinham que puxar ele para fora pela corda, né? Porque se entrasse lá, morreria. Aquela área do tabernáculo era o Santo dos Santos, era a região mais santa, separada, só o sacerdote podia entrar lá. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. O Santo dos Santos se abriu e nos deu acesso direto ao Pai. Então a gente pode falar direto com Ele, a gente pode e deve confessar os nossos pecados diretamente a Deus. Se o meu povo que se chama pelos meu nome se humilhar e orar, né, e buscar a minha presença, se desviar dos seus maus caminhos, Ele quer que a gente confesse, mas mude, né?
mude. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é importante a gente entender isso. A oração é um refúgio por meio da confissão, porque precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Então, por meio da fé, a oração é um refúgio, um abrigo por meio da fé, porque eu confio no meu abrigo, por meio da adoração, porque eu amo o meu abrigo. Nesse tempo de pandemia, a gente tem que amar a casa da gente, porque é o lugar que a gente tem que ficar, né? Então a gente tem que amar muito a casa da gente, seja pequena, grande, arrumada ou desarrumada, a gente precisa se sentir em casa. Então, eu amo o meu refúgio, eu adoro o meu refúgio. A oração é refúgio por meio da adoração. A oração é refúgio por meio da confissão. Na oração eu posso confessar a minha pecaminosidade, eu posso confessar os meus pecados, porque Deus é fiel e justo para perdoar, não para fazer justiça no sentido de castigar, mas para perdoar e apagar as nossas transgressões. Além disso, a oração é refúgio por meio do louvor. Louvor te aguarda em Sião. Ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, 1 e 2. Louvor, votos, os votos que te fizemos serão cumpridos. O salmista aqui fala de votos, a gente confunde votos com promessas, confunde não, né? As pessoas têm esse costume de fazer promessas. A promessa, como é feita na católica, ela é quase que uma troca, né? Então, se receber, tem que pagar. O voto é algo que a gente bota no coração que vai fazer, mas a gente sabe que Deus vai atender a oração. Lembrando que Deus atende a oração com sim, não e espere. Então, muitas vezes, é não a resposta. Não é isso que eu vou te dar. É o que você quer, mas não é o que eu vou te dar. Então, votos podem ocorrer de forma pública ou não, né? Pode ser um ato público. Então, eles demonstram a confiança que nós temos no nosso Deus. Quando a gente está ali casando, a gente faz votos ao nosso cônjuge, né? Votos de amor eterno, de estar com o cônjuge até que a morte nos separe, e a gente faz de uma forma pública para que tenha testemunhas, né? E a gente faz esses votos ao nosso cônjuge porque a gente ama, porque a gente tem uma grande estima, amor e respeito por aquela pessoa. E quando a gente ama uma pessoa, a gente fala bem dela, né? Incrível disso, porque às vezes a gente esquece disso com o passar dos anos, e a gente começa a falar mal das pessoas que vivem com a gente. A gente fala mal às vezes do cônjuge, dos filhos e das pessoas que a gente ama. Se eu amo, eu não posso falar mal, eu tenho que falar bem, né? Eu tenho que estar com o coração cheio disso. E aí eu preciso falar bem dessas coisas. Por que a gente fala bem de Deus? Salmo 152, louvamos a Deus o quê? Por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza, e pela justiça dos seus juízos, Salmo 119, 164. Né? Louvamos a Deus pelos seus feitos. O que Deus tem feito na sua vida? Pelo que você, pessoalmente, pode louvar a Deus. A verdade é que a gente pede muito, agradece pouco. Todo culto que tem lá os pedidos e os agradecimentos, se mandar ficar de pé, a gente vai ver que as pessoas que ficam de pé para pedir são muitas, para agradecer são poucas. Jesus teve uma experiência estatística em cima disso. A estatística de Cristo diz que só 10% voltou para agradecer, não é isso? 10 leprosos ele curou, só um voltou para agradecer, só foi 10%. Mas é assim mesmo que nós reagimos. E por que não agradecemos? Porque nós ficamos afligidos pelas coisas que nos incomodam, pelos nossos problemas. Mas quando eles se resolvem, eles não são mais problemas. Tem um filme muito interessante
chamado Quarto de Guerra, e ali tem uma senhora protagonista e é muito bacana, porque ela faz os seus pedidos de oração, ela anota seus pedidos de oração, não só para não esquecer de orar por eles, mas ela faz questão de anotar como eles foram atendidos. Quando Deus atendeu e como atendeu. Quando, como, a quem, ela escreve. E ela agradece por aquilo ali. Se você olhar a história do povo de Deus, várias vezes ali Moisés, depois que está prestes a entrar na terra prometida, Moisés fala lá que é para as crianças, para os pais falarem com seus filhos sentados no caminho, ensinar todas essas coisas, para falar dos feitos, falar da travessia do Mar Vermelho, de como Deus sustentou o povo no deserto, como as suas roupas não se envelheceram, 40 anos e as roupas não se envelheceram. Então, é necessário que a gente lembre das coisas que Deus fez por nós. Porque se a gente não lembrar, a gente vai louvar de quê? Vai louvar como? Vai agradecer pelo quê? Paulo louvava a Deus sempre. Né? Efésios 1,16, e não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele estava falando de orações diárias, aquela oração do dia a dia. Né? Ele orava sem cessar, orava diariamente. Jesus também falou isso lá em Lucas 21:36, Paulo também lá em Romanos 12:12, Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:17. Né? Há um erro muito comum em nossas igrejas. A gente chama de louvor o cântico. Né? Vamos louvar, aí vamos cantar. Não, louvar não é cantar. E cantar... E o cântico não precisa ser necessariamente louvor. Você pode ter um cântico de louvor, um cântico de adoração, um cântico de súplica. Né? Você pode ter cânticos de várias coisas. E eu posso e devo louvar enquanto eu estou orando. Eu preciso louvar a Deus por aquilo que Ele me faz. O que é louvar? Louvar é tributar honras por meio, no caso, da oração, por meio da liturgia. Toda a liturgia do culto precisa louvar a Deus. Eu preciso louvar a Deus pelos seus poderosos feitos. E louvar é expressar esse louvor. Quando eu elogio alguém por alguma coisa que fez, eu estou louvando essa pessoa. Então, casos que acontecem, o camarada achou uma carteira de estacionamento e foi procurar o dono para devolver. Já aconteceu com a minha esposa de perder a carteira na rua e a pessoa foi lá, viu lá o documento e identificou e entrou em contato e fez um esforço para devolver. E essa pessoa deve ser elogiada? Deve ser louvada. O elogio, o louvor, isso aí é algo que aparece, né? Que é importante fazer. Nossa sociedade está tão errada que quando alguém faz alguma coisa certa, a gente precisa chamar a atenção dessa pessoa. Né? Não era para ser assim, era para ser normal. Mas a gente precisa louvar. Honra quem honra. E louvar é tributar honra. Isso é que é louvar. Louvar não é cantar. Louvar não é cantar cânticos, né? Hinos e louvores. Não, hino também é louvor. Né? Então, louvar, adorar, isso a gente faz orando, a gente faz falando, a gente faz lendo a Bíblia. Ok? Então, a gente precisa deixar isso de lado. Paulo e Silas, lá na prisão, estavam louvando e orando. Louvando e orando, a gente imagina o quê? Que eles estavam cantando e orando. Não, eles estavam louvando. Podia estar falando, Senhor, como Tu és maravilhoso, Tu és digno de honra e glória, porque só Tu és Deus, porque Tu criaste o mundo. Isso é louvor. Eu estou tributando a Ele a honra devida. Por que a gente vem louvar a Deus? Por que a gente vai louvar a Deus? O que Deus tem feito na minha e na sua vida para que a gente o louve? Né? Precisamos e temos que ter motivos. Nós temos motivos. Eu tenho certeza que você tem motivos para louvar a Deus. O que a gente precisa é deixar de ser ingrato e colocar
esses motivos de louvor, louvar a Deus pelas coisas que Ele fez. Estamos num tempo de pandemia e isso tem causado muita atenção, muito problema. No entanto, a gente também tem visto vários casos de pessoas curadas, de pessoas que tiveram uma febrezinha lá e passou, né? Graças a Deus. Temos tido algumas pessoas com doenças daquelas crônicas um pouco mais prolongadas, que exigem um tratamento um pouco mais prolongado. Os hospitais estão devagar, quase parando nesses atendimentos ambulatoriais e muitas pessoas vão adoecer. Talvez jovens morram de coisas que a gente não morria algum tempo atrás, né? Então essas coisas nos deixam com medo, com receio, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e a gente tem que louvar a Deus, porque no meio dessa pandemia estamos sobrevivendo, no meio dessa pandemia estamos bem. Salmo 34:1 diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, não só no tempo bom, em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Louvor a Deus precisa estar em nossos lábios o tempo todo. Então, oração, refúgio, oração como refúgio, porque é o refúgio por meio da fé, né? Eu acredito, eu confio, é um local seguro. Refúgio por meio da adoração, eu amo esse local, esse refúgio através da oração, por meio da confissão, porque a gente tem que confessar os nossos pecados para que Deus perdoe os nossos pecados e a gente consiga mudar o nosso comportamento e ir para uma linha mais reta. E refúgio por meio do louvor, porque eu preciso tributar a Deus a honra que lhe é devida. Concluindo aqui, o pastor cita que a palavra pestilência é citada em Jeremias 21:6, praga em Números 11:33, ou ainda Êxodo 9:3, essa praga de Números 11:33 foi aquela situação das codornizes no deserto, que o povo já estava reclamando do maná, não aguentava mais comer maná, queremos carne, Deus fez aquelas codornizes e para cima do povo e eles comeram, e depois daquilo ali veio uma praga, a ira de Deus se acendeu contra o povo e veio uma praga e os fez perecer em grande número. E Êxodo 9:3 vem falar da quinta praga, que foi a peste pelos animais, né? Que só os animais do Egito tiveram essa peste, mas os dos hebreus não. Então, a Bíblia dá a entender que pandemias da natureza que nós estamos vivendo já existiram em algum momento, né? E eram doenças contagiosas e coisas dessa natureza, né? O pecado também é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença tem como consequência a morte física e espiritual. O pecado leva à morte, é uma doença mortal. Pior do que o Covid, porque o pecado mata eternamente. E nós temos um remédio para isso, que é o perdão de Deus. E esse perdão, ele é conseguido através do sacrifício de Cristo na cruz. O sangue de Cristo derramado na cruz nos liberta desse pecado. Então, a gente precisa correr atrás dessa vacina, do perdão dos nossos pecados. E é através da oração, falando com Deus, nos expressando com Deus, que nós conseguimos obter isso. Antigamente, como eu falei, era necessário sacerdote para entrar no Santos dos Santos e falar com Cristo, falar com Deus, levar o sacrifício a Deus, né? Então, naquela época existiam os profetas e os sacerdotes. Os profetas falavam de Deus, a palavra de Deus para o povo, e o sacerdote levava a Deus o que o povo queria, né? Então eram duas vias. Hoje não precisamos de sacerdote,
né? Porque o véu do templo, como eu disse, se rasgou do alto e baixo, temos livre acesso ao Pai. Deus fala conosco pela Bíblia e por outros meios, e nós podemos falar com Ele, é só abrir a boca e falar, mas eu não sei orar. Abra a boca e converse com Deus, fale com Deus aquilo que você precisa. No meio dessa pandemia, podemos até adoecer de Covid, mas não podemos adoecer dessa doença contagiosa que é o pecado. Para ela existe vacina e é de graça. Não tem problema de patente, não tem problema de preço, nem problema de cadeia de produção, né? Depois que descobrirem a vacina, ainda vão ter que produzir, quem vai produzir, como vai produzir, que custo vai ser, que patente vai ser, o que a gente vai ter que pagar de royalties. O pecado não tem nada disso. O pecado tem a vacina gratuita através do sacrifício de Cristo na cruz. Foi pago, gratuito porque já foi pago por um bom preço. Que Deus nos ajude para pensar e agir. Você tem consultado a sua caderneta de vacinação, que é a Bíblia? Tem ido com frequência ao consultório dos médicos? É só falar, né? Se você quer saber como fazer, eu acho que vai para o seu quarto ali, ajoelhe, fala com Deus, conversa com Ele, né? Você tem se mantido longe da pandemia do pecado? Ou será que a pandemia tem sido mais um jeito de estar pecando dentro de casa, né? A gente tem passado uma temporada nesse spa, refúgio de orações, né, para restaurar a nossa fé, ou será que não? A oração é um refúgio. Ele fala que a oração como refúgio. E a oração é refúgio por meio da fé, por meio da adoração, por meio da confissão e por meio do louvor. Que Deus nos ajude a prestar a Ele o culto que lhe é devido, o adorando, o louvando, o confessando os nossos pecados, para que nós, por meio da oração, encontremos este refúgio tranquilo, este refúgio seguro que nos dá tranquilidade, mesmo essa pandemia. Deus é poderoso, Ele pode nos dar toda essa tranquilidade. Amém.